Boa noite, meu povo. Meu Deus, minha vida é muito melhor do que eu pensava. Estamos aqui no domingo, dia 9 de novembro de 2025. Eu sou Cris Bonato, se você não me conhece, segue aqui já o canal, compartilha esse vídeo, que é domingueira e nada de bad de domingo e nada de tristeza, porque a gente tem que comemorar, afinal a gente tá vivo, a vida é maravilhosa, não é mesmo? E hoje tô numa energia muito boa. Hoje eu fiz exercício físico uma vez por mês. Toma vergonha nessa cara, menina. Mas enfim, não, mas eu tô num projeto aí que eu vou começar a fazer exercício em casa. Mas eu vou fazer, eu vou treinar minha disciplina, minha governança, tudo isso aí, porque sabe que eu não sou de pouca bosta, eu sou muita bosta. Brincadeiras à parte, vocês vão ver que hoje a foto lá, a imagem do vídeo é com uns livros, né? São com esses livros aqui e tal. Tirei uma fotinha assim com eles. Porque o que acontece? Aproveitando, fazendo um merchan sem receber aqui, sem receber financeiramente, né? Mas em bênçãos eu recebo muito. Da Luz da Serra, editora, tá com uma black incrível, com 70% de desconto nos livros. Então procura Editora Luz da Serra. Não vou deixar link aqui, mas procura aí, Editora Luz da Serra, e veja essa Black Friday deles que tá maravilhosa. Se não me engano, acima de R$100. Tem frete grátis. Tá muito bom, tá imperdível. Nem todos estão com desconto. Esse aqui que é maravilhoso não está, mas ele tá no valor de R$60. Vale muito a pena porque esse livro é muito bom. Mas Acordos Espirituais tá com desconto. O Fim do Idiota Interior, se eu não me engano, não tá nem R$20 esse livro. Esse aqui tá 23 e pouquinho, não chega a 24. E é um livro muito, muito, muito bom. Então eu vou separar aqui. Eu poderia ter feito isso antes. Poderia. Fiz. Não fiz. Separar algumas partes desses livros. Trechos, tá? Bem curtos. Não vou fazer nada muito longo. Pra ler pra vocês, tá? Enquanto isso, a gente vai jogando conversa fora aqui. Perguntando se estão bem. Se tá tudo bem. Se vocês estão bem. Então, né? Por que eu trouxe esses livros hoje? Não é só por causa da Black. Um dos nossos princípios no Casa de Luz e aqui no Mensagem de Luz, que é inspirado no Casa de Luz, o princípio número 8, ele é o estudo, né? Então, estudos, no caso. E existem várias formas da gente estudar. Com a tecnologia, que se não fosse tecnologia, a gente não teria esse vídeo aqui no YouTube, não é mesmo? E vocês nem me conheceriam, se vocês não me conhecem no meu dia a dia, vocês nem teriam como ver o vídeo. Talvez vocês me conheceriam porque a maioria do pessoal que segue aqui me conhece. Mas você não teria acesso a esse vídeo. Esse vídeo também é uma forma de estudo, porque os conteúdos que eu trago aqui são conteúdos transformacionais. Ou seja, você vê esse conteúdo, isso te gera uma reflexão, e essa reflexão te gera uma ação, né? Que gera uma transformação. Essa, pelo menos, é a ideia de a gente estudar algo transformacional, né? Então, eu pensei, cara, livro é uma das coisas que eu mais gosto. Eu acho que, assim, o conhecimento que a gente tem através dos livros, ele é diferenciado, pelo menos pra mim. Eu sinto dessa forma. E eu gosto muito de pegar, de cheirar o livro, de tirar o pó do livro, né? Porque fica com pó na estante, fica aberto lá. Eu gosto de, às vezes, estar ali na minha sala, da minha casa e... Poxa, acho que nesse livro aqui que tem alguma coisa que eu li isso. Ou, vamos ver que mensagem que vai abrir, né? Sabe aquele livrinho de mensagem? Eu gosto de pegar os livros, dar uma folhada nele e chegar aqui e ler algo, assim, né? E aí, vou ler. Já que eu abri aqui, vou ler, né? Então, vivemos em tempos atuais, em um mundo onde o instinto de sobrevivência e de autodefesa é impregnado no estilo de agir da maioria das pessoas. Reativo, né? As pessoas reativas. Nos grandes centros e cidades, as pessoas travam diariamente uma batalha para sobreviver em meio a tantas agitações, adversidades e materialismo. Essa conduta é fruto de um crescimento desequilibrado, não sustentável, em que os seres perderam a noção das coisas essenciais da vida. Esse livro é maravilhoso. O estado caótico da sociedade, os problemas sociais, a falta de emprego e de segurança tornam a pessoa escrava de si mesma e do sistema que, mesmo sem perceber, foi uma das responsáveis em construir.
A necessidade de sobreviver e de vencer os obstáculos de um mundo materialista gera grande distanciamento da essência humana. Nutrir as necessidades do ego torna-se muito mais interessante que desenvolver a essência espiritual. E aqui ele fala, né, que esse desvio de rota vai acontecendo de forma sutil, que os princípios e valores, né, pela vida são completamente trocados, focados em objetivos materiais, na vaidade, do ego, da ganância e, na maioria das vezes, no instinto de sobrevivência. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Esse é meu livro preferido, tá? Preferido. Eu li vários da Luz da Serra. Eu costumo, ultimamente, só comprar livros da Luz da Serra. A Luz da Serra é uma empresa que ela condiz muito com os meus valores e princípios, e ela condiz muito com aquilo que eu busco nessa minha caminhada de evolução aqui nesse plano, tá? Então eu sempre vou falar bem da Luz da Serra. Esse ano eu já fui 3 vezes na sede da Luz da Serra, que fica em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Às vezes sai uma viagem mais cara, às vezes sai um pouquinho mais em conta, tem cursos que são mais caros, e eu invisto muito, ainda mais agora que eu me tornei terapeuta, eu vejo isso como um investimento. Mas antes eu ia pelo simples fato de me abastecer, de ter contato com eles e de recarregar as minhas energias. Não é à toa que o prédio lá da Luz da Serra se chama A Fonte, tem uma energia incrível. Esse livro, ele foi um divisor de águas na minha vida, decisões. Ele não tá na Black, mas como eu falei, ele tá R$ 59,90. Vale muito a pena, sempre indico. Ele abriu minha mente, assim, para muitas coisas. E esse livro é um dos... Se não é o primeiro. Se não é o primeiro que o Bruno escreveu. Eu acho que até ele vai passar por uma atualização, não sei, deve ser por isso que ele tá tão caro. Não sei por que tão caro, R$60. Mas comparado aos outros, né? Eu sou puxa-saco desse livro aqui e eu levei ele, olha só, essa espertinha. Em uma dessas viagens, em março, se não me engano, eu levei ele comigo na viagem e pedi pro Bruno autografar. Ó a letra. Letra de escritor, né? Letra de gente famosa, gente chique. Vou ler pra vocês. Cris, seu propósito é seu escudo. Luz, Bruno. Não vou ficar aqui me mitidando. Mas enfim, tem autógrafo do Bruno em outros livros aqui também. E, cara, acho que esse é o primeiro ou o segundo livro que o Bruno escreveu. Esse ele escreveu sozinho, sem a coautoria da Paty. E aqui provavelmente não tinha bebê reborn, não tinha ninguém usando chupeta, adulto usando chupeta nessa época. E acredito que nem era tão forte assim, talvez TikTok, Instagram, né? Não sei agora que ano que ele escreveu, mas foi um livro mais antigo. Mas veja, como o caos e os problemas sociais, eles ganham novos nomes, novas modas, mas eles não deixam de ser distrações, eles não deixam de ser comportamentos que fazem a gente se comportar às vezes como animais, de forma reativa, de forma impulsiva, com essa coisa de sobrevivência, e que a gente perca ali, ele falou muito bem, perca os valores e os princípios da vida e não foque no que é essencial, gente. Claro, saúde física é essencial, inclusive hoje eu tava falando pra vocês, né, fui caminhar, já fiquei pensando, cara, eu tenho que me exercitar mais, eu tenho que ter uma rotina de treino, de exercício, já tô com 35 anos, eu tenho um peso ok, eu tenho uma saúde ok, mas dói ali, dói aqui, isso tá me incomodando, né, e eu sei que é o meu corpo pedindo pra se mexer. Esses dias mesmo, eu ia falar que a Paty falou, mas na verdade eu li em outro livro dela que não tá aqui, que é o Código da Alma, que ela falou que o nosso corpo ele foi feito para se mexer, e quando ele não se mexe, quando a gente é sedentário, que é o meu caso nesse momento, ele começa a mandar sinais pra gente que ele quer se movimentar, que a gente precisa se movimentar. Então os sinais eles estão em todos os lugares, né? E os livros é uma forma que eu, Cris, gosto muito e aconselho muito de estudo, de leitura, de aprofundamento. Então,
escolha um tema, né, uma leitura que faça sentido para você e que foque no essencial, né? Por que eu gosto muito da Luz das Terras? Porque eles são totalmente compatíveis com aquilo que eu busco. Então, muitos conteúdos dele, principalmente escritos pelo Bruno, pela Paty e pela Aline, que é o caso do Acordos Espirituais, e tem o Tratado do Amor, que é maravilhoso, maravilhoso. E eu gosto muito, porque eu conheço eles são meus mentores, então eu tenho uma conexão com eles e tudo que eles fazem faz muito sentido. Ontem mesmo eu estava falando para uma tia minha, eu sigo eles, eu compro o curso deles, mentoria, entrei na Tríade Vitalícia, que são 3 mentorias, com um preço muito bom. Entrei por quê? Porque eu sou terapeuta, porque eu tenho que estudar, porque eu quero ajudar na minha missão depois na missão nós e daí na missão eles. E os meus consultantes não vão precisar comprar todos os cursos, nem todos os livros, mas as informações, o conhecimento vai estar aqui. E eu vou poder ajudar mais e mais e mais pessoas através desse conhecimento. Então as pessoas falam, Cris, a tua sessão é cara, né? Nossa, é cara essa terapia. Não acho. Se você fosse pagar todos os cursos, todas as vivências, todas as mentorias e tudo isso, e todos os livros, sairia muito, muito mais caro. E eles têm uma profissional que vai te guiar, que vai te acompanhar, né? E conduzir nos fluxos ali da melhor forma, com o maior capricho, né? Com a maior dedicação, porque é assim que eu faço tudo que eu faço. Com muito capricho, com muita dedicação, fazendo sempre o meu melhor. Então, eu gosto muito desses livros e eu tô indicando aquilo que eu gosto, tá? Sei que tem gente que gosta de ficção, sei que tem gente que gosta de romance, e ok, não vejo nada contra isso. Mas a gente tem que focar naquilo que é essencial. É importante o ócio, é importante a distração, mas a gente não pode deixar ser distraído o tempo todo, porque senão a gente vira manobra, né? E massa de manobra, e a gente entra em efeito de manada aí, e aí a gente se perde totalmente dessa nossa missão de evolução. Vamos para o segundo livro? Esse livro, quando eu li ele, eu lia no horário do meu almoço, no outro trabalho. E aí eu às vezes ia pro carro, às vezes eu ficava na minha mesa, e eu brincava, ele até tá soltinho aqui, mas eu brincava que ele era um tapa, cada página dele era um tapa na cara, de luva. Outros eram um soco de luva de boxe. E eu, inclusive, comprei ele na Black. Comprei 2 deles. Um pra dar de presente. E outro pra depois poder presentear alguém, emprestar pra alguém. Enfim, eu emprestar esse que tá mais judiadinho e ficar com o outro. Enfim, tem esse um dos meus livros, tá? Só pegada neles. E aqui o que fala? Aqui fala dos nossos acordos espirituais que a gente faz antes de vir pra cá. Que a gente aceita, que a gente fala, sim, Senhor, vou fazer tudo, pode mandar eu de volta, vou fazer, sim, Senhor. Faz igual Chaves, isso. Chega aqui, a gente esquece tudo, vem o véu do esquecimento, a gente esquece, nosso corpo esquece, nossa mente esquece, mas o nosso espírito não esquece. E aí, aqui nesse livro maravilhoso, Decisões, ele fala sobre as flechas dos anjos, que volta e meia eu cito aqui no canal. Flecha dos anjos são aqueles ocorridos, aquelas intervenções que o campo celeste faz para que a gente se alinhe com a nossa missão e tá avisando que tá alguma coisa errada. Então isso pode ser um problema de saúde, pode ser um acidente de carro, de moto, pode ser uma briga, um término, uma demissão, uma mudança de cidade, flecha dos anjos. E aqui no Acordos Espirituais, ele fala assim, quer saber? Você escolheu, sim, você acordou isso antes de vir. E agora é isso, você tá no jogo, tá dentro de campo e tem que jogar. Mas não se esqueça de quem você é, não se esqueça que você tem princípios para seguir e que ficar se lamentando, se vitimizando, não vai adiantar de nada. Mas vamos lá, aqui eu vou colocar uma coisa importante que tem nos conteúdos da Aline
e que tem aqui no Acordos Espirituais, que são os 4 grupos, tá? Então ela coloca aqui grupo de viciados. Viciados em comida, viciados em álcool, drogas, sexo, ganância, poder, materialismo, vitimismo, reclamação e os suicidas. Então ela elenca que são esses 4 grupos que a gente tem, né? 4 grupos kármicos aqui nos nossos acordos espirituais. Apegados a pessoas, aos objetos, bens materiais, ao corpo físico, à família, aos animais, às empresas e aos seus ideais. Cobiçadores, líderes em desequilíbrio, corruptos, controladores, perfeccionistas em excesso, convictos com arrogância, orgulho e fascínio. Buscadores, estudantes da ciência divina, professores da área, leitores, todo aquele que despertou em vida e agiu nesse sentido, contribuindo não somente para o seu crescimento, mas de todo aquele que aceitou o chamado. Bom, a gente tem um pouco de todos esses grupos, né? Mas eu gosto muito de me autodenominar buscadora. Não que eu não tenha vícios em alguma coisa, não que eu não seja apegada a nada, não que eu não seja muito cobiçadora, às vezes, em algumas coisas, no controle, no perfeccionismo, enfim. Mas ler esse tipo de livro faz com que a gente perceba onde a gente erra e onde a gente pode mudar. Porque se a gente está vivo aqui e a gente ainda está aqui, ainda dá tempo. Depois, não dá tempo mais. E aí eu gosto muito de falar, né, como buscadora, porque eu busco muito conhecimento, eu busco muito transformação, eu busco muito aprender com os meus erros. E eu tô sempre buscando. E esses dias uma amiga minha falou, mas não dá para ser buscador, Cris, esse nome não é legal. Porque o buscador, ele nunca acha nada, ele só busca. Eu falei, não. O buscador, ele encontra, ele aprende e ele sempre está buscando algo para se melhorar. Ele não para, ele não se contenta, ele vai sempre buscando. Ah, mas isso é ruim porque ele não se contenta, então ele não acha nada ou não se contenta. Não. A gente sempre acha que a gente pode melhorar. E eu gosto muito de aproveitar a vida, né? Eu sempre falo aqui, quanta vida cabe num dia? Quanta vida tem num dia, gente? Quanta vida a gente pode viver? Hoje eu fiz um monte de coisa. E é um dia só. E muitos para falar, que preguiça, domingo, não dá pra fazer nada, não dá vontade de fazer nada. E você fica se lamentando, se põe aqui no seu, né, nos viciados aqui, no viciado em vitimismo, viciado em reclamação, e aí você fica aí e acha que a vida é isso mesmo, né? Mas vamos pegar mais uma parte que esse livro aqui é muito bom. Fala muito dos amparos, né, dos amparadores que a gente tem no mundo espiritual, que nos guiam, né? Aqui tem uma parte que ela fala, então, relações que atrapalham. Não esperar nada do outro é fundamental dentro de um relacionamento. Quando isso não acontece, os passos seguintes são a frustração, a decepção e a tristeza. Porém, jamais refletirmos sobre a ilusão de depositar nas costas da outra pessoa toda a responsabilidade de nos fazer felizes. Na verdade, transferimos para terceiros os compromissos que são nossos e intransferíveis. Estamos falando aqui do motivo que nos fez nascer, os nossos resgates espirituais. Perante isso, enfrente-os. Enfrente o nós e descubra que parcela disso é seu e o seu eu te encontra. Busque o que lhe mantém vinculado a uma relação como esta e não minta mais para si mesmo. Isso requer coragem, pois nos defrontamos com as nossas inferioridades, carência, mágoa, não saber dar limites, raiva e impotência. No meio do nós, o que nos pede atenção diária, é preciso aceitar essa tarefa de coração aberto. Espiritualidade sem ação não é nada. Quando não agimos conforme sentimos ou refletimos, estamos corrompendo o nosso eu. Até quando essa situação será sustentada por você? Cristiane, até quando?
mais ou menos isso. Fala, é lapada, filho, isso aqui é tapa na cara. Tapa na cara. Mas é excelente. Muito, 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 muito bom. Você viu que foi abrindo, foi lendo e serve pra todo mundo, né? Inclusive pra mim. Gente do céu, eu tenho que ler todos esses livros aqui. Bruno ensinou uma técnica lá, agora não vou lembrar, que você faz 5 livros e tal, pra você absorver o conteúdo do livro mais rápido. Seria ótimo, né? Mas seguindo aqui, até pro vídeo não ficar muito longo, já passamos dos 20 minutos. O Fim do Idiota Interior. Esse foi o último desses 3 que eu li, o mais recente também. Tem aqui uma dedicatória do Bruno. Cris, brilhe na força de ser quem nasceu pra ser. Com amor, Bruno. Ai, que bonitinho. E aqui um marca-página que meu filho fez pra mim. Muito lindo. Cara, o Fim do Idiota Interior, ele foi muito importante pra mim nesse processo de iniciação como terapeuta Aura Master. Ele traz aqui os medos humanos, os principais medos da humanidade. Eu vou ler aqui os medos e depois vou ler um trechinho dele aqui. Então vamos lá. Os principais medos da humanidade. Medo da pobreza, vou só citar eles, tá? Medo da crítica, medo da doença, medo da velhice, medo de não pertencer, medo da morte, medo de perder o amor de alguém, medo de ser ignorado, medo de perder tempo, muito, medo de não ser bom o bastante. Acho que foi isso. Isso. E aqui ele fala do nosso piloto automático, né? Até eu gravei um vídeo com o controle na mão, tipo, quem está no controle e tal, e foi inspirado nesse livro, né? Aqui nós temos os vícios de relacionamentos, padrão de vítima, padrão do interrogador, padrão do intimidador. E é isso. E aqui ele pergunta, quem governa você afinal? E ele fala muito sobre essa programação mental que a gente tem, sobre quem está no comando, sobre o nosso eu personagem. E ele fala muitas coisas muito legais. Então, gente, aproveitem a Black da editora Luz da Serra. Os preços estão muito, muito, muito bons. Isso aqui tá menos de R$18 lá no site. Vale muito a pena. Nem que você compre um só e pague lá o frete. Se você acha uma loucura comprar R$100 em livro, né? Pode ser que você ache. Tudo bem. E tá tudo bem. Mas acho importante a gente focar na nossa evolução. É para isso que esse canal existe. Porque aqui eu partilho as minhas experiências, as minhas vivências, as minhas dificuldades e desafios, que não são poucos. Mas eu penso assim, cara, se eu mostrar aqui que eu também me ferro bastante, né, que eu também tenho dias ruins. Hoje é um dia que eu tava meio brocochô, eu fiz tudo, eu fiz tanta coisa, eu fui tão produtiva hoje. O Brasil foi isso mesmo. Mas eu tava pra baixo, eu brocochô, né. Eu passei recentemente por um término de namoro, e isso me abala, isso me afeta, isso me deixa triste várias vezes, né. Enfim, não é fácil, mas os livros, os conteúdos, né, estar bem para gravar o vídeo, me preparar para os vídeos, me preparar para os atendimentos de Aura Master, tudo isso me ajuda muito a elevar minha energia, né, a criar uma rotina e realmente parando para refletir, né, na minha trajetória nos últimos anos, essa governança, ela me salvou. A governança, que é o nosso princípio número 6, me salvou. Porque eu não sou tão governante com o exercício físico, né? Acabei de falar que eu tô caminhando uma vez por mês. Só que essa minha constância, essa minha governança mental, né? Cerebral ali, de fazer as coisas certinho, de manter a casa organizada, de cuidar da alimentação, de sempre estar em contato com os meus amigos, com pessoas que eu gosto, de fazer o bem, de fazer caridade, de viajar, de estudar. Essa governança, ela me mantém num nível de energia
mais elevado. E é uma coisa que eu falo aqui, todo mundo oscila. Então não se culpe, antes eu me culpava muito, 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 muito mesmo. E eu aprendi a tirar esse chicote, né? Às vezes eu ainda caio nisso, mas eu melhorei muito, muito nesse sentido de me permitir o ócio, sabe? Só que eu também sei e me cobro que eu não fique lá por muito tempo, né? Eu geralmente eu tenho mais preguiça, assim, mais dificuldade de entrar na rotina nos sábados. Eu não trabalho no sábado, né? No meu emprego de semana. Se precisar atender com a Hora Master, eu atendo. Mas eu não trabalho, né? Não tenho um horário de trabalho fixo no sábado. Raramente. Então eu acordo um pouco mais tarde. Digo ali 8h30, 9h, talvez. Mas eu sempre tenho coisa para fazer em casa e eu gosto muito de aproveitar esse tempo. Ontem eu fiz as coisas em casa, eu já tinha adiantado bastante coisa na sexta, mesmo recebendo visita em casa. Cheguei de tarde, limpei, tal. E já tinha colocado roupa pra lavar. Aí eu decidi que ia tirar as roupas de cama ontem de manhã, pus pra lavar e tal. Então eu fui produtiva. Se alguém fala assim, nossa, Cris, mas você não fez... Como assim não foi produtivo, né? Pra muitos é muita coisa, mas no meu ritmo normal não é tanto assim. Mas enfim, deixei tudo ajeitado. Cuidei da minha cachorra, cuidei do meu peixinho lá. Enfim, fiz as coisas básicas de casa, né? Mantendo a minha governança. E aí eu resolvi sair, fui fazer unha. Falei, vou passear, tava com vontade de comer pipoca. Fui lá no cinema, busquei pipoca pra comer. E aí eu falei, cara, tava com uma dor de cabeça, de sinusite e tal. Falei, eu vou deitar aqui e eu vou assistir série. Mas não vou assistir uma série nova, dificilmente eu assisto TV dia de semana. Falei, eu vou assistir Emily em Paris, que é uma série que eu adoro. E vou assistir a 4ª temporada inteira, já que a 5ª já vai estrear mês que vem. E aí eu assisti. Enquanto eu fiz janta, né? Comi alguma coisa, parei um pouco, fiz umas outras coisas e tal. E eu me permiti ontem, falei, nossa, putz, daí já tava com aquela dor de cabeça, daí tinha ficado muito tempo assistindo, já, né? Minha dor de cabeça já aumentou. Falei, vou tomar um remedinho aqui, que eu sei que a minha sinusite precisa desse remedinho aqui. E eu vou deitar. E daí eu olhei pra cama e tava sem lençol. Ai, que preguiça. E quem me conhece sabe que eu não dormiria sem lençol, nem sem pôr a fronha no travesseiro. Falei, quer saber? Vou me permitir dormir sem lençol e sem fronha. Vou desafiar, né? Abrir mão desse controle. E aí só coloquei o edredom por baixo, coloquei lá e dormi. E dormi tão bem, tão bem. Hoje eu acordei, né? Escovei dente, troquei de roupa, me perfumei, desodorantinho, pá. E fui trocar a roupa de cama. Pronto. Sem me cobrar, sem falar, meu Deus, que preguiçosa que eu sou. Por que eu fiz isso? Entende? Parece uma coisa tão simples e muitos podem olhar e falar, nossa, eu dormiria uma semana sem roupa de cama, tranquilo. Mas eu não. Eu não. Sabe? E aquilo não me incomodou, e aquilo eu comemorei que eu fiz aquilo. Então eu curti o ócio, eu assisti, eu aceitei não ser produtivo o tempo todo, não estudar o tempo todo, entendi que não era o momento daquilo. E me permiti fazer umas coisinhas fora da regra, fora do controle. Mas aí hoje, mais disposta, acordei já bem, sem dor de cabeça. E eu fui fazendo as coisas, fiz uma listinha do que eu queria fazer. Muito prazeroso você fazer uma lista e riscar que você fez. Muito bom, faça isso. Delimitar tempo para as coisas, se você tem costume de procrastinar, de pegar o celular, se distrair. Tem um Alexa aí, coloca tempo. Alexa, timer de tantos minutos. Alexa, timer de tantas horas. E aí você vai monitorando o seu tempo e comemorando. Nossa, consegui. Nossa, risquei aqui da lista. Isso é muito bom. A gente tem que permitir isso também, né? Então é importante que a gente saia um pouco da rotina, que a gente faça coisas diferentes, que a gente estude quando tiver tempo de estudar, que a gente tenha, na verdade, que a gente crie um tempo para estudar. Enfim, tudo isso ajuda no nosso processo de evolução, tudo isso faz com que aumente o nosso bem-estar, que é diferente de prazer. Prazer é muito momentâneo, prazer é uma coisa que vai e volta, muito instável, mas bem-estar é aquilo que fica, é aquilo que te dá aquela energia do dia a dia, de você ter as coisas no lugar, de você ver que você está no caminho certo, e isso não tem preço. É muito legal. Então, gente, um beijo para vocês.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem, assistam de novo. Aproveitem a Black lá da Luz da Serra e bora estudar, meu povo. Vamos cuidar da nossa saúde, vamos ser pessoas melhores, tá bom? Um beijo e até semana que vem.